Teologia do empreendedorismo. Ou teologia do empreendedor, tanto faz. Ontem eu estava falando sobre aquela coxa de retalho. Desculpa, de retalho não. Aquela coxa, aquele pano que a mulher bordou a Santa Ceia, que era muito bonito. E que ela me mostrava antes de pôr a moldura. E eu falei para ela, vira que eu quero ver o fundo, a contracapa. E ali eu falei para ela, aqui, ela virou, ela até ficou meio assim, mas você não quer ver o desenho? O desenho que é bonito, atrás dele é feio. Eu falei, mas é lá que eu quero chegar. E aí a hora que ela virou, ela olhou pro fundo desse quadro de bordado, ela não olhava para mim, olhava pro quadro e não entendia, e ela tinha razão de não entender. O que eu queria? Olhar um fundo de um quadro, de um pano de bordado, que não existia desenho, que existia só pontos de linha, que não disforme, tá? Sem forma, que era o fundo do bordado, que não tem forma. E eu falava assim para ela, aqui está a grande escola para a gente ser profeta e entender a Sagrada Escritura. E, sobretudo, a teologia do empreendedor. Bom, ela falou, eu falo assim, ó, falei para ela, você tá vendo aqui que tá tudo disforme? O desenho tá aqui embaixo, que é bonito. Aqui tá sem forma. Quando a gente vai na palavra de Deus, a gente muitas vezes enxerga a palavra de Deus desse jeito, sem forma, não tô entendendo, não tá claro, tá um ponto branco aqui, outro ponto azul aqui, outro bordado, sem forma aqui. É claro, a palavra de Deus, ela, para aqueles que lêem a palavra de Deus sem a unção de profeta, a palavra de Deus fica assim, mal entendida. Só que o profeta, ele tem uma visão de fundo. A visão do profeta era de fundo. Ou seja, é como se o profeta estivesse enxergando o mundo assim, olhando o mundo assim, todo disforme, no fundo do bordado, mas ele olha o mundo disforme, mas enxerga o mundo. Atrás disso daqui é como uma coxa de bordado. Há um desenho maravilhoso, há um mundo maravilhoso, há uma forma maravilhosa. Ele sabe que esse montoado de azul aqui, de linha azul, ele sabe que ele olha isso e enxerga o fundo. É isso que eu quero dizer para ele. Esse é o olhar do profeta. Ele enxerga o fundo. Que esse montoado de azul com preto aqui, na verdade, ele forma um céu muito lindo, azulado, com vários pássaros, com sol, com forma, com fronteiras, com divisas, com beleza. Então, quando a gente olha a palavra de Deus, a gente tem que lê-la com olhar de profeta. O profeta é aquele que não prevê o futuro, mas ele vive o futuro antes do futuro chegar. Ele vive o futuro no presente. Antes que o futuro chegue, ele vive o futuro sem prevê-lo. É isso, o profeta, ele olha aquele desenho disforme e enxerga no fundo dele. Ele vai além, né? Uma visão além do alcance. Ele enxerga toda uma realidade que ninguém enxerga. Assim é o que nós vamos traduzir aqui de Lucas 14, versículo 25 e 33, tá? O empreendedor é isso, o discípulo é isso. Todo discípulo é empreendedor. É isso que Cristo quer dizer. Mas nem todo empreendedor é discípulo. Por quê? Porque o empreendedor é aquele que empreende a sua energia, a sua vida numa missão e que muitos ao lado falam assim, olha, você está gastando tempo, você está gastando dinheiro em algo que você não sabe que vai dar certo, que não é certeza. Mas o empreendedor dá a impressão que ele tem um olhar de profeta, né? Ele consegue ver um futuro que ainda não existe. Ele consegue ver um futuro que não existe, que ainda não existe, mas ele consegue ver no presente, um futuro no presente ainda que não existe o futuro. Não sei se você está me entendendo. A visão dele é além do alcance, como um profeta. Então vamos ter uma visão além do alcance nesse Lucas 14, 25 e 33, que eu li ontem. Que Cristo ele vai falando de como que tem que ser o discípulo. Tem que vir a ele, tem que renunciar a si mesmo, renunciar a pai, desapegar de pai, papapá, tem que tomar a cruz e segui-lo. Aí ele começa depois a falar que, aí logo depois, emendado, ele fala assim, qual de vós querendo construir uma torre,
não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar. Caso contrário, quer dizer, ele dá assim, ó, ele fala, Cristo ele entra num campo aí de estratégia financeira, de estratégia de plano estratégico, ou seja, de cálculo. E aí ele fala, ó, tem que calcular se vai conseguir fazer ou não. O que isso tem a ver com renúncia? Veja bem, toda renúncia por amor a Jesus Cristo, ela gera um discípulo, uma pessoa inteligente, sábia. O primeiro atributo natural de um discípulo é a sabedoria. Não pense que você que fez uma experiência de Jesus e que por causa do seu batismo você já é discípulo e missionário, que a primeira atribuição sua é ter vontade de rezar. Não é. Ter vontade de rezar não é atribuição de nenhum cristão, porque rezar não está reconciliada com vontade. Rezar é para aqueles que têm raça, é para aqueles que é couro grosso, é o cabra macho. Rezar significa se reconcilia com isso, com raça, não com vontade. A primeira característica e manifestação de um discípulo é inteligência. E a inteligência inspirada pelo Espírito Santo se chama sabedoria. É isso que Cristo quer dizer. Se você quer ser discípulo, você precisa renunciar. O discípulo, a cara de um discípulo, a estética de um discípulo, o dom do discípulo se chama renúncia. Se chama cruz. Se tem um significado para discípulo, significa cruz, suor, renúncia, seguir, desapego. Isso é o discípulo. Desculpa. E Cristo está querendo dizer nesse mesmo evangelho, sobretudo no versículo 28, que sendo discípulo, verdadeiro discípulo, você acaba tendo uma inteligência divina. Ou seja, entra em você o cálculo divino, a matemática, a aritmética do Espírito Santo. Por isso que no versículo 28 ele fala de cálculo, ele fala de estratégia. Então, você que é pai, que no dia a dia ou no crescimento dos filhos, nós muitas vezes sentimos a carência de saber educar os filhos. E temos essa carência. Ninguém se torna pai sabendo educar filho. Por mais que exista formações, vídeos, inclusive nossos da Escola Maria Peregrina, vídeos meus, vídeos da professora Mildred, da Escola Maria Peregrina, ensinando os pais a educar os seus filhos, os pais ainda vão ter uma carência de sabedoria de educar filho. Tem situação ali que a gente não sabe o que faz. Agora, Cristo hoje está dizendo para você, que é pai, que é empreendedor de filho, que a sabedoria para educar o seu filho, ela está intensamente ligada a renunciar tudo por amor a Jesus Cristo. Quem renuncia, quem desapega da família, quem renuncia, desapega da vida, renuncia, quem toma a cruz e segue Jesus Cristo, esse tem a sabedoria do cálculo, da estratégia, para não dar errado na vida. É isso que esse capítulo 14 quer dizer, quer falar para nós com muita clareza. Parece que uma coisa, a estratégia aqui do cálculo, versículo 28, não tem nada a ver com a renúncia desse capítulo 14 de Lucas, versículo 25 a 33, tem sim. Ele está dizendo o seguinte, tá vendo aqui? Parece que é um pano aí de virado, é um pano bordado virado, ou seja, sem forma. Agora eu estou dando forma para vocês. Eu estou ensinando para vocês agora como nós temos que ler atrás das palavras, ler a Sagrada Escritura atrás das palavras, o fundo das palavras.
profeta é aquele que lê o fundo das palavras. É justamente isso. A estratégia que todos nós precisamos de estratégia, cálculo, nós precisamos aprender a fazer cálculos de vida, não só de construir casa, de você comprar o seu carro, mas os cálculos nós precisamos ser sábios até no relacionamento esposa e esposa, com o nosso relacionamento com as pessoas da igreja, no relacionamento conosco mesmo. Precisa de estratégia, precisa de sabedoria. Eu só ganho essa sabedoria se eu aprendo a renunciar por amor a Jesus Cristo. É isso que Lucas 14 quer dizer para nós.